Imaginar a imensidão do universo é uma tarefa desafiadora para a mente humana, moldada pela evolução para lidar com distâncias muito menores. Até hoje, o ponto mais distante que um ser humano já alcançou presencialmente foi a Lua, durante as missões do programa Apollo, e quem sabe Marte possa se tornar nosso próximo destino. Mas extrapolando aqui os limites da imaginação, imagine só até onde um ser humano pode chegar vivo viajando pelo espaço. No vídeo de hoje vamos explorar essa jornada e entender até onde alguém poderia chegar pelo universo. A imensidão do universo desafia não apenas a tecnologia humana, mas também a nossa própria intuição. Vivemos em um planeta pequeno, orbitando uma estrela comum, dentro de uma galáxia entre até trilhões de outras. Ainda assim, mesmo esse bairro cósmico já é grande demais para ser plenamente compreendido. As escalas envolvidas são tão vastas que números deixam de ser apenas quantidades e passam a ser abstratos demais para visualizar. Um bom exemplo disso está nas sondas Voyager 1 e 2, lançadas em 1977. Elas viajaram por décadas, a velocidades extraordinárias para padrões humanos, chegando perto de 60.000 km/h. Mesmo assim, após quase meio século de jornada, essas sondas percorreram apenas uma fração minúscula do espaço entre as estrelas, mal ultrapassando a fronteira da heliosfera, a bolha da influência do Sol. Para termos uma noção inicial aqui, as sondas Voyager levaram décadas apenas para chegar numa região do espaço onde o vento solar deixa de dominar e entra de fato na região onde a radiação do espaço interestelar começa. É como dar um passo fora de casa e dizer que você explorou a cidade inteira. Não faz nenhum sentido, uma vez que a distância é grande para nós, mas para a escala galáctica é minúscula. A estrela mais próxima do Sol, Próxima Centauri, está a cerca de 4,2 anos-luz de distância. Isso significa que a luz, o limite máximo de velocidade do universo, leva mais de 4 anos para fazer esse trajeto. Se uma sonda como a Voyager seguisse em direção a ela, seriam necessárias dezenas de milhares de anos para chegar, mesmo mantendo sua velocidade atual. É um intervalo de tempo maior que toda a história da civilização humana. Mesmo dentro do nosso próprio sistema solar, as distâncias já impõem desafios enormes. Uma viagem até Marte, o planeta mais próximo com potencial de exploração humana direta, leva meses. Dependendo do alinhamento orbital entre a Terra e Marte, uma nave pode levar de 6 a 9 meses até alcançar o seu destino. E isso considerando as tecnologias mais bem definidas hoje, motores potentes e trajetórias cuidadosamente calculadas. Esses meses de viagem revelam como o espaço, mesmo perto, é implacavelmente vasto. Não existe caminho direto. As naves precisam seguir órbitas elípticas, economizar combustível e respeitar a dança gravitacional dos planetas. Quando ampliamos o olhar para além do sistema solar, a noção de distância se torna quase filosófica. As estrelas que vemos no céu noturno não apenas estão longe, elas pertencem a épocas diferentes do passado. Olhar para o universo é, ao mesmo tempo, olhar para trás no tempo, atravessando anos, séculos ou milênios-luz de história cósmica condensados em pontos de luz. Pois é, toda essa imensidão cosmológica só mostra como somos muito pequenos, apenas um grão de areia perante toda essa vasta imensidão de espaço. Mas agora vem a pergunta central desse vídeo. Se por algum motivo você entrasse num foguete, até onde você chegaria até o final de sua vida? Para entender toda essa distância, vamos a um exemplo aqui. Imagine só um bebê que tenha nascido agora. Ele foi colocado dentro de um foguete e vai seguir rumo ao espaço. Até onde ele chegaria? Vamos considerar também que a média de vida de um brasileiro gira em torno de 76 anos mais ou menos. Se propusermos uma viagem humana para longe, temos que considerar a melhor tecnologia realista disponível hoje. Isso inclui foguetes químicos, assistências gravitacionais e acelerações toleráveis ao corpo humano. Isso indica que uma viagem no limite realista nos colocaria viajando a cerca de 50.000 km/h, muito
próximo do que as Voyager viajam hoje através do espaço. No primeiro ano de vida, esse bebê hipotético já teria percorrido cerca de 438 milhões de quilômetros. Isso é quase 3 vezes a distância média entre a Terra e o Sol. Em termos cósmicos, ele ainda estaria profundamente imerso no sistema solar interno, tendo cruzado a órbita de Marte, mas sem querer se aproximar ainda das regiões externas dominadas pelos gigantes gasosos. Aos 5 anos de idade, a distância acumulada chegaria a aproximadamente 2,2 bilhões de quilômetros. Nesse ponto, ele já teria ultrapassado a órbita de Júpiter e estaria se aproximando da região perto de Saturno. Mesmo assim, ainda estaria dentro de um território que sondas robóticas já cruzaram em poucos anos. Ao alcançar os 18 anos de idade, estaria numa nave que teria percorrido algo em torno de 7,9 bilhões de quilômetros. Isso colocaria o viajante além da órbita de Netuno, entrando nas regiões mais externas do sistema solar. Aqui, a luz do Sol já seria apenas uma estrela muito brilhante e o ambiente começaria a se misturar com o domínio do espaço profundo. Aos 21 anos, já plenamente adulto, ele teria viajado cerca de 9,2 bilhões de quilômetros. Essa distância o colocaria dentro do cinturão de Kuiper, uma vasta região povoada por corpos gelados e remanescentes da formação planetária. Quando chegasse aos 30 anos, a marca alcançada seria de aproximadamente 13,1 bilhões de quilômetros. Nesse estágio, ele estaria se aproximando das regiões internas da heliosfera, a concha magnética gigantesca que cerca o sistema solar. A essa altura, o Sol já pareceria apenas uma estrela entre muitas. Aos 50 anos, a distância total viajada seria da ordem de 21,9 bilhões de quilômetros, marcando onde as Voyager passam hoje em dia. Mesmo após meio século de viagem contínua, ele ainda estaria preso gravitacionalmente ao sistema solar. Finalmente, aos 76 anos, ao fim de uma vida inteira, esse viajante teria percorrido um total de 33 bilhões de quilômetros. É uma distância colossal sob qualquer padrão humano, mas ainda insuficiente para alcançar o espaço verdadeiramente interestelar profundo. Para comparação, a sonda Voyager 1, viajando quase meio século, ainda levará dezenas de milhares de anos para chegar à estrela mais próxima. Se esse mesmo viajante percorresse o espaço no dobro da velocidade que estipulamos, a 100 mil km por hora nesse caso, aos 76 anos ele teria viajado 66 bilhões de quilômetros, ainda nem raspando a imensidão da galáxia. A estrela próxima a Centauri está a cerca de 4,2 anos-luz, o que corresponde a cerca de 40 trilhões de quilômetros. Viajando a essa velocidade de 100 mil km por hora, o tempo total de viagem seria de aproximadamente 45 mil anos. Essa jornada exigiria algo perto de 1.800 gerações humanas consecutivas, vivendo, nascendo e morrendo dentro de uma nave até que o destino fosse alcançado. Assim, ao final de uma vida humana inteira, essa pessoa hipotética sequer teria raspado a vizinhança do Sol. Aqui vai uma conclusão simplesmente assustadora. O universo é tão gigantesco que não pode ser vencido por uma vida inteira. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!